Volume 5. Envenenamentos, picadas e mordidas. A grande maioria das intoxicações acidentais ocorre com crianças menores de 5 anos. A palavra-chave aqui, mais uma vez, é a prevenção. Todos os medicamentos e qualquer produto perigoso, incluindo aí muitos produtos de limpeza usados no dia a dia, precisam ser guardados em armários mais altos, trancados, fora do alcance das crianças. Nesse volume da série Emergência, nós vamos ver como lidar com os envenenamentos acidentais ou intencionais. Vamos ver também como prestar os primeiros socorros nos casos de acidentes com vários tipos de animais. Os venenos são substâncias que produzem efeitos danosos ao nosso organismo. Eles podem ser ingeridos, inalados, injetados ou absorvidos pela pele ou mucosas. Quando desconfiar de um envenenamento por causa da ingestão acidental de um medicamento, de produtos de limpeza ou de inseticidas, por exemplo, procure descobrir o que de fato aconteceu e como está essa vítima. Verifique se a vítima está consciente, se ela sabe onde está. O estado das pupilas, que são as meninas dos olhos, também é importante. Procure sinais de queimaduras e da própria substância tóxica na boca. Nos casos de ingestão de venenos, é importante lavar a boca e cuspir a água e os resíduos. A frequência dos batimentos cardíacos e a temperatura também são informações úteis. Após essa avaliação, o ideal é conseguir contato com um centro de intoxicações. Procure saber se na sua região existe algum serviço desse tipo. O CEATOX é um centro ligado à Universidade de São Paulo que atende gratuitamente a ligações de todo o Brasil. O número do telefone é 0800 148 110. As informações mais importantes para essa ligação são as seguintes: idade e peso aproximado da vítima, o que a vítima engoliu, inalou ou usou, a quantidade e a que horas ocorreu o envenenamento. A partir daí, você deve seguir as orientações do Centro de Intoxicações. Caso não consiga este contato, vamos ver algumas orientações gerais que podem ajudar. Se a vítima estiver inconsciente, você deve procurar sinais de vida e, se for o caso, aplicar as técnicas de reanimação, como podemos ver no módulo desta série que trata do assunto. Se estiver inconsciente, mas respirando, coloque a vítima deitada de lado para evitar complicações em caso de vômito. Afrouxe as roupas no pescoço e na cintura e transporte a vítima para um pronto-socorro, levando junto, se possível, a embalagem do produto ingerido. Nunca dê líquidos a pessoas inconscientes, nem tente provocar o vômito. Acompanhe o estado da vítima e inicie as técnicas de reanimação caso necessário. Quando a vítima está consciente, você tem mais condições de descobrir o que aconteceu conversando com ela. Como vimos, o veneno pode ser absorvido pela pele ou pelas mucosas, pode ser inalado, injetado ou ingerido. Se o contato com o veneno foi na pele, exponha a parte lesada tirando ou mesmo rasgando as roupas da vítima. A seguir, lave a região atingida com muita água, se possível morna, por no mínimo 15 minutos. Proteja-se, senão você pode acabar sofrendo o mesmo acidente que a vítima. Quando a lesão for nos olhos, lave com muita água corrente por 15 a 30 minutos, tomando cuidado de deixar o olho lesado por baixo, para não atingir o outro olho com o agente tóxico. Aplique uma gaze ou tecido limpo sobre os dois olhos e leve a vítima para o atendimento médico. Às vezes, a vítima passa mal por estar inalando um gás tóxico. É o que acontece, por exemplo, quando se deixa o carro ligado numa garagem fechada, principalmente se ela não for muito grande. Nesses casos, você precisa tirar a vítima para um local arejado com certa rapidez, para não piorar o quadro e para não se intoxicar. Dependendo do gás, pode ocorrer uma irritação das vias respiratórias e a necessidade de atendimento hospitalar.
A ingestão acidental de uma substância tóxica ou de uma mistura delas é o tipo mais comum de envenenamento. Em geral, são crianças que bebem algum produto de limpeza, inseticida ou medicamento. Tomar uma dose exagerada de medicação também é muito frequente. Nesses casos, talvez você já tenha ouvido falar que podemos dar água, leite, clara de ovo, gelatina ou outra coisa para a vítima para enfraquecer o veneno. Nada mais errado. Essa diluição quase não enfraquece o veneno e pode até piorar a situação, ao espalhar os seus efeitos por uma área muito maior dentro do corpo. Por isso, nunca dê nada para a vítima beber ou comer para enfraquecer o veneno. Outro engano comum é a tentativa de neutralizar a substância tóxica com outro produto químico de efeito contrário ao primeiro. Essa medida pode gerar reações químicas que produzem calor e acabam provocando queimaduras. Agora, e quanto ao vômito? É útil ou piora ainda mais a situação? Fazer a vítima vomitar pode ajudar muito, especialmente se o veneno tiver sido ingerido há menos de 1 hora. Só que em certos casos você não deve provocar o vômito. Vamos ver quais são eles. Não provocar o vômito se a vítima estiver inconsciente ou sonolenta, for um idoso ou uma criança de menos de 9 meses, tiver alguma doença no coração, tiver alguma doença dos pulmões com dificuldade para respirar, tiver ingerido algum derivado do petróleo, como gasolina, querosene ou lustramóveis, por exemplo, ou tiver ingerido algum produto muito corrosivo, como soda cáustica ou ácido muriático, que poderia provocar mais danos no esôfago e na garganta. Uma maneira prática de induzir o vômito é pedir à vítima para tomar uma colher de shampoo infantil ou mesmo de detergente de cozinha. Esses produtos não causam mal nessa quantidade e provocam o vômito com facilidade. Não use instrumentos pontiagudos nem os dedos para estimular o vômito, pois esse método pode machucar a vítima. Um produto muito útil em quase todos os casos de envenenamento é o carvão ativado. Vale a pena manter uma certa quantidade dele em casa para uma emergência. Nas casas de produtos químicos, você pode encontrar o carvão ativado em pó. Uma alternativa improvisada é usar os grânulos de carvão ativado que você encontra dentro de alguns filtros de água. Para crianças, dê 1 ou 2 colheres de sobremesa do carvão ativado, diluído em um pouco de água, gelatina ou mesmo geleia. Para adolescentes e adultos, a dose é de 2 a 3 colheres de sopa. Às vezes, o envenenamento não é completamente acidental. Ele pode ser provocado pela própria pessoa envenenada numa tentativa de suicídio ou ser consequência do abuso de álcool ou de drogas. Os sintomas de intoxicação exigem cuidados imediatos como qualquer outro envenenamento, além de uma atitude segura, de apoio, sem recriminações e atenta para reações inesperadas. Depois de superado o perigo de vida, uma avaliação psicológica e um acompanhamento adequado são providências recomendáveis. Nas intoxicações por álcool ou por drogas, verifique se a pessoa intoxicada está respirando e se apresenta sinais de vida. Aplique as técnicas de reanimação se for o caso. Verifique também se a vítima apresenta ferimentos ou outras lesões. Mantenha a vítima virada para o lado esquerdo. Assim, caso ela vomite, o conteúdo do vômito não será aspirado. Não enfrente a vítima sozinho se ela ficar violenta. Afaste-se e procure ajuda. Um caso especial de envenenamento é aquele causado por certas plantas. Elas podem provocar reações ao contato com a pele ou mucosas. Quando ingeridas, podem surgir outros sintomas mais graves. Vamos conhecer algumas dessas plantas. A planta conhecida por Comigo Ninguém Pode, o tinhorão, que possui uma folhagem parecida, mas com manchas avermelhadas, a taioba brava, com sua exuberante folhagem característica, e o copo de leite, muito utilizado em arranjos de flores, provocam diversos sintomas graves. Outras plantas que também possuem seiva leitosa e tóxica são a espirradeira, também chamada de louro rosa e de oleandro, e o chapéu de Napoleão,
conhecido também por jorro-jorro e bolsa de pastor. A intoxicação pela saia branca, também conhecida por trombeta ou zabumba, pode até levar à morte. É o caso também da mandioca brava, só que com o calor do cozimento, o seu veneno não funciona mais. As sementes da mamona, também conhecida como carrapateira ou rícino, e as folhas e frutos do pinhão roxo, também conhecido como pinhão paraguaio e purgante de cavalo, quando engolidos, provocam diversos efeitos nocivos. O mesmo vale para os frutos e o chá das folhas do cinamomo, também conhecido como lírio da Índia, Santa Bárbara ou jasmim de soldado. A aroeira ou aroeira brava ou ainda pau de bugre e a urtiga provocam fortes irritações na pele. Já a coroa de Cristo é uma planta extremamente comum, utilizada principalmente em cercas e jardins. A sua seiva leitosa causa irritação na pele, nas mucosas e nos olhos. Outras plantas ornamentais possuem essa seiva leitosa com propriedades tóxicas. O bico de papagaio, também muito comum, e o avelós, conhecido como graveto do cão, dedo do diabo, pau pelado ou árvore de São Sebastião. Como já vimos, a primeira medida é avaliar a vítima e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Em seguida, se possível, você deve entrar em contato com um centro de intoxicações e seguir as orientações que receber. Caso não consiga, adote as mesmas medidas que são válidas para as intoxicações com outros produtos. Se a vítima estiver inconsciente, verifique se é necessário aplicar as técnicas de reanimação e transporte a vítima virada para o lado esquerdo, como já vimos. Nesse caso, não dê nada para a pessoa beber nem provoque vômito. Se estiver consciente e a ingestão aconteceu há menos de 1 hora, provoque o vômito. Em seguida, se possível, dê carvão ativado na dosagem recomendada. Em todos os casos, leve a vítima para um pronto-socorro. Depois das plantas venenosas, nós vamos conhecer os animais que produzem e inoculam veneno em suas vítimas, os animais peçonhentos. No Brasil, mais de 30 mil pessoas são atacadas todos os anos por animais peçonhentos. São cobras, aranhas e escorpiões que podem aparecer de repente, principalmente se você vive perto de zonas rurais ou de um terreno baldio, por exemplo. As consequências vão desde uma dor não muito forte no local da picada até, em alguns casos, a morte. As picadas de cobras são os acidentes mais graves. As cobras peçonhentas que vivem no Brasil são divididas em 4 gêneros principais. As jararacas pertencem ao grupo botrópico, que possui cerca de 20 espécies diferentes. Elas correspondem a 90% dos casos. São animais que vivem nas zonas rurais e na periferia das grandes cidades, preferindo os ambientes úmidos, como as matas e as áreas cultivadas, além de celeiros e depósitos onde podem encontrar roedores. Os seus hábitos são noturnos ou crepusculares e, quando ameaçadas, tornam-se agressivas e dão o bote em silêncio. As cascavéis pertencem ao grupo crotálico. Elas são encontradas em campos abertos, áreas secas, arenosas e pedregosas. Raramente aparecem na faixa litorânea e nunca nas florestas nem no Pantanal. Não costumam atacar. Quase 8% dos acidentes são provocados pelas cascavéis. Quando excitadas, denunciam sua presença pelo ruído característico do chocalho que possuem na cauda. O terceiro grupo de cobras peçonhentas do Brasil é o laquético, ao qual pertence a surucucu. É a maior das serpentes peçonhentas das Américas, atingindo até 3,5 metros. Vive nas florestas como a Amazônia, a Mata Atlântica e algumas regiões de matas úmidas do Nordeste. No grupo dos elapídeos estão as corais verdadeiras, que tipicamente possuem anéis vermelhos, pretos e brancos ao longo do corpo. Vale lembrar que na Amazônia